Oi, Lincoln. Pois é, essa PEC do orçamento impositivo, ela sequer estava na pauta, foi votada em primeiro e segundo turno, ainda ontem, segundo turnos, né? O que é bem surpreendente aqui na Câmara, muito raro você ter o acordo de todos os líderes para a quebra do chamado interstício, que é esse prazo que normalmente tem de 5 dias entre a votação da PEC em primeiro e em segundo turnos. A gente vai conversar com os deputados, então, para tentar entender por que dessa matéria ter sido votada agora e os reflexos disso a partir de agora. Quem está aqui com a gente é o deputado delegado Antônio Furtado, ele é do PSL do Rio de Janeiro, e também a deputada Rosana Vale, do PSB de São Paulo. Obrigada por estarem aqui. Deputada, a gente vinha conversando um pouco antes da entrevista. O senhor acha que isso não é uma questão de crise, não é, um recado do Legislativo ao governo, assim como disse o presidente Rodrigo Maia nessa entrevista, mas sim um ajuste, é isso? Isso. Bom dia, Carol. Bom dia, deputada. É muito importante destacar que o governo e também o Congresso, eles querem andar juntos. Ora, o fato de ter sido feito até de forma surpreendente, relâmpago, a votação de uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, que normalmente tem um intervalo de 5 sessões de um primeiro turno para um segundo. O que acontece é que nós queremos produzir. Nós temos hoje uma Câmara renovada em quase 50%. Logo, eu entendo que ontem foi um dia muito vitorioso para o Brasil. E por que eu digo isso? Porque simplesmente agora você tem investimentos que o Legislativo consegue previamente determinar e o Poder Executivo, o presidente, ele terá que colocar isso adiante. As emendas de bancada são simplesmente a capacidade que os estados vão ter de receber esses investimentos conversando com a sua base. Ou seja, os deputados estaduais, eles sabem muito melhor a realidade dos seus estados do que o próprio Poder Executivo, que tem o Brasil inteiro para governar. Então, eu entendo que existe uma aproximação, o Congresso e a Câmara dão um sinal claro de que nós vamos trabalhar em parceria. Para mim, não existe crise. O que existe são ajustes, muito mais do que pensar que está ocorrendo uma queda de braço entre Poder Legislativo e Executivo, eu vejo diferente. Na verdade, nós estamos nos dando as mãos, é um aperto de mão a favor do Brasil. Deputada Rosana, a senhora concorda? Eu concordo com esse posicionamento, eu faço parte desses 52% de novos deputados. Eu até tirei uma foto ontem porque foi uma unanimidade dos partidos. Nós estamos dando mais autonomia para o Poder Legislativo e precisamos ser parceiros. Não é hora agora de a gente medir forças, né? É hora de a gente somar forças. Também concordo com a entrevista que foi dada pelo presidente da Câmara, exatamente isso. Nós temos força, nós somos parlamentares, somos representantes da população também e precisamos seguir juntos. Isso vai, essa emenda do orçamento impositivo vai aliviar, né, as bancadas estaduais, vai dar mais autonomia para as bancadas estaduais. E nós temos que seguir daqui para frente nessa parceria aí. Para a gente explicar direitinho, significa que antes, enfim, os deputados enviavam as suas emendas, o governo, de fato, é quem tinha a resposta final ali, se aquele recurso ia ou não ia para a obra. O que é que muda agora? O que muda é que agora o recurso tem que ir para a obra, por isso que recebe o nome de impositivo. Veja, isso tem um limite, até para não sobrecarregar a questão do orçamento. É até 1% da receita corrente líquida do ano anterior. Logo, eu entendo de fato que o Legislativo saiu fortalecido, os estados também vão ter melhores condições para a gente exercer o nosso papel, que é servir a população. Eu quero que o povo do meu estado, o Rio de Janeiro, tenha mais segurança, tenha mais saúde, que as obras possam andar. Para isso, nós temos que trabalhar em parceria com os governos estaduais. Então, ontem foi dado um passo gigantesco nesse sentido. Até por isso foi uma vitória tão maciça e tão expressiva. Deputada Rosana, agora, na prática, significa também que o governo tem menos dinheiro ou menos autonomia para dizer eu quero colocar dinheiro aqui ou ali. Então, mas o Legislativo vai ter essa autonomia. O que acontecia antes é que essas emendas ficavam paradas. Nós não tínhamos essa força, esse orçamento impositivo. Agora sim, o Poder Legislativo vai poder decidir, porque está próximo dos estados, né? Os deputados estaduais estão mais próximos das necessidades também, e eles vão poder ter essa autonomia. No meio desse reequilíbrio de forças, tem também a reforma da Previdência que está sendo discutida. Ontem teve uma primeira audiência pública na CCJ. O ministro Paulo Guedes tinha sido convidado, acabou não vindo, disse que vinha depois da indicação de relator. A expectativa aí de que um relator venha do PSL. Como fica isso, deputado? Olha, eu tenho certeza que a reforma da Previdência, ou seja, a nova Previdência, ela é uma necessidade para o Brasil. Nós temos um rombo de mais de 60% ao ano, rombo esse que está aumentando. Então, o presidente Rodrigo Maia já falou que é favorável à reforma. O presidente a propôs. O ministro Paulo Guedes, tenho certeza que quer também que essa reforma consiga ser feita o mais rápido possível. Só que o Congresso tem o seu tempo.
A Câmara também não pode votar de forma assodada, rápida, até porque alguns pontos têm que ser discutidos ainda, como o BPC, como a reforma, a nova previdência para os trabalhadores rurais, como a questão dos policiais. Eu, particularmente, como delegado de polícia, defendo regras de transição, coisa que não existe ainda. Também o percentual, a alíquota de contribuição, as idades, tudo isso é algo que mexe com mais de 100 milhões de brasileiros. Nós precisamos entender que não é uma receita de bolo que você mistura os ingredientes, coloca no forno e 30 minutos depois está pronto. Então, vamos ter responsabilidade com o país e vamos trabalhar. O ministro não veio, foi convidado para vir na semana que vem, virá. Eu tenho certeza que tudo vai dar certo. Deputada Rosana, a senhora também tem essa percepção do que está acontecendo lá na CCJ? Está indo no seu ritmo? Eu estou bastante temerosa com relação a essa reforma, porque nós temos que defender as classes mais humildes. E do jeito que essa reforma está se apresentando, do jeito que ela foi apresentada, as pessoas que dependem do benefício da prestação continuada, os deficientes, as viúvas, vão ser muito prejudicados. Na prática, vai reduzir muito a pensão dessas pessoas, não vão poder acumular pensão, R$400 em vez de um salário mínimo de 60 a 70 anos. Ou seja, eu estou aqui para defender os interesses da população, principalmente da população mais carente. E a gente precisa analisar todos esses pontos aí. O PSB tem se mantido firme nessa questão. Não vamos aprovar nenhuma reforma que seja contra o trabalhador e as classes mais carentes. Vamos voltar a falar um pouquinho de plenário. Ontem a gente teve esse dia cheio de votações. Na pauta de hoje tem ainda a nova lei de licitações, tem algumas pautas da bancada feminina. O senhor acha que tem como ainda essa semana avançar na análise dessa nova lei de licitações? O que o senhor acha, sua aposta aí do plenário para hoje? Olha, eu estou chegando agora e eu já acreditei que certas votações iam ser encerradas de forma rápida e foram para a semana seguinte. Então é muito difícil a gente apontar com certeza se hoje ou não vai se concluir a votação. De qualquer forma, a licitação é um instrumento para permitir que o poder público contrate, pelo menor preço, produtos com qualidade. Então todo e qualquer aperfeiçoamento na lei de licitações é bem-vindo. Por quê? Porque se trata da forma de gastar com correção o seu dinheiro, o dinheiro público. Então, nós precisamos ter muita responsabilidade em relação a isso. Eu volto a dizer, do alto dos meus 2 meses de deputado federal, que a gente tem que atuar pelo bem do Brasil. Como na Polícia Civil eu lhe falo, quando a gente instaura um inquérito, a gente não pode dar um prazo. Quanto tempo vai levar para prender o ladrão? Quanto tempo vai levar para você colocar o assassino atrás das grades? Só que isso tem que ser feito de uma forma consistente, segura, para que, ao final, a sociedade tenha a ideia de que o trabalho foi feito de forma bem feita. A senhora acha também? A senhora defende, conhece um pouco desse projeto, dessa nova lei de licitações? E qual a sua opinião? Eu estou começando a acompanhar agora. O que eu tenho percebido, assim, eu sou uma deputada de primeiro mandato, nunca concorri a nenhum cargo eletivo. E eu tenho percebido que se perde muito tempo aqui no Congresso com outros temas. Nós estamos discutindo, a licitação e aí começam a polarizar aí, extrema esquerda com extrema direita e isso não leva a nada. Por isso que as sessões ontem, nós tivemos uma sessão que foi continuou 6 horas de sessão e isso eu acredito que não vai contribuir para uma melhora do nosso país, para que a gente vote as leis que precisam ser votadas. Esse momento eu estou estranhando esse posicionamento. É lógico que com o passar do tempo a gente vai se inteirar mais disso, mas eu fico inconformada. Eu represento a população aqui. Eu imagino assim, uma dona de casa, um pescador, um trabalhador que fica vendo, eles veem uma confusão e falam: será que realmente nós estamos contribuindo com a votação de leis sérias para o Brasil ou estamos polarizando ideologias? Em relação a esses projetos, então, que estão na pauta, também os projetos que foram apresentados pela bancada das mulheres, né? Já foi várias coisas votadas ao longo do mês de março, ainda para ser votada esse projeto que suspende a contagem do período da licença maternidade, quando a mãe ou o bebê precisam ficar internados, um outro projeto que permite o divórcio, o rompimento da união estável, no caso da mulher vítima de violência contra a mulher. A senhora acha que esses são projetos que podem ainda ser aprovados essa semana? Tem essa expectativa? Eu espero que sim, espero que sim. São pautas importantes na defesa dos direitos da mulher. Há pouco tempo nós aprovamos aí com medida de urgência também uma lei que aumentou a medida protetiva, a Lei Maria da Penha, que foi retirar o porte ou a posse de arma para pessoas que respondem por agressão a mulheres. Vamos seguir aí nessa linha, votando as questões que são importantes para o nosso país e nessa expectativa aí de começarmos a votar também a reforma da Previdência, esclarecer para a população
quais são os pontos que ainda estão obscuros, porque o que a gente percebe é que a população está com medo. Ela muitas vezes não entende, acho que 90% da população não entende direito, sente que é preciso fazer uma reforma, porque as pessoas estão vivendo mais, porque é preciso mudar esse sistema da Previdência, senão o Brasil quebra, mas o como vai ser, qual vai ser o impacto na vida das pessoas mais humildes? Deputado, delegado Antônio Furtado, o senhor também acha que esses projetos das mulheres podem ser votados nessa semana? Qual que é a sua expectativa? Sua aposta seria começar por licitações ou por outros projetos? Para mim, os projetos de defesa da mulher são prioridade. Não é por outro motivo que eu faço parte da Comissão de Defesa da Mulher. Como delegado de polícia no Rio de Janeiro, trabalhando há quase 11 anos, eu vi muitas mulheres chegarem nas delegacias em situação vulnerável, porque foram agredidas por maridos, por namorados. É muito importante que a gente torne mais rigorosa a proteção à mulher. Logo, toda e qualquer pauta de defesa da mulher vai ter em mim um defensor. Vamos trabalhar assim, como foi rápido ontem a questão da PEC. Por que não pode ser rápido? Concordo integralmente com a deputada Rosana quando ela deixa claro que muitas vezes se perdem em discussões que não têm a ver com o mérito daquele projeto. Então a gente precisa focar no Brasil. É possível sim ser mais rápido se a gente atuar em prol do interesse público e não ficar discutindo ideologias. Há outros momentos onde isso pode ser feito. Deputado delegado Antônio Furtado, deputada Rosana Vale, obrigada pela participação de vocês. A gente volta ao estúdio com o Lincoln.